Então, meus amigos, vamos dar início ao nosso trabalho. O João Aparecido vai fazer o preparo e a nossa querida Brunilde vai fazer o estudo. Não se irrite contra aqueles que o caluniam. São benfeitores seus que lhe estão sempre chamando a atenção para os seus erros, reais ou possíveis. Siga em frente. A dor é o adubo que faz crescer em nós a produção evolutiva. O arado que rasga o seio da terra é que permite a colheita abundante. E as lágrimas fertilizam nosso coração, tornando possível um progresso maior. É o texto de número 80 do livro Minuto de Sabedoria. Pastorino, com estas palavras, nos concitam exatamente a conscientização do valor das lutas que nós temos que enfrentar em função do nosso progresso, da nossa evolução. A nossa tendência é permanecermos no estado de conforto, mas quem permanece na zona de conforto estaciona, perde o bonde da evolução. Então, para continuar a evoluir, a progredir, essa imagem do arado rasgando, sulcando o solo, as lágrimas que fertilizam, são os componentes essenciais para que possamos realmente, de uma certa forma, prosseguir nessa caminhada, desenvolvendo as nossas potencialidades. E todos aqueles que nos indicam os erros e as falhas são, no dizer de Emmanuel, os verdadeiros examinadores. Que possamos orar por eles também. Então, nesse momento tão lindo, tanta harmonia, vamos fazer a nossa oração. Senhor, somos gratos, Senhor, pelas oportunidades que nos são oferecidas de crescimento, amadurecimento espiritual, Senhor. Que possamos aproveitar muito do estudo, da vibração dessa casa de Jesus. Que a doce Maria Angélica nos envolva a todos, e a nossa querida Brunilde, que vem trazendo para a gente a experiência, o seu exemplo, que ela seja muito inspirada. E, em nome de Deus, pedimos permissão para abrirmos nosso trabalho. Alô. Parece que eu adivinhei que eu ia chegar aqui e a nossa Verinha ia me pedir para falar. Eu não vim, eu vim para fazer a distribuição do livro, né? Mas falar na casa espírita é uma bênção, né? Porque a casa espírita é o lugar onde nós podemos unir nossos pensamentos, que já são mais equilibrados, né? Porque o estudo da doutrina vai nos equilibrando a pouco e pouco, a gente vai tomando consciência da nossa responsabilidade no que pensamos, no que fazemos, no que dizemos, sobretudo, né? Então, na casa espírita, a gente sente essa responsabilidade de unir pensamentos no bem para expandir o bem. Porque nós vemos que, em 2018 anos, os homens esqueceram um pouco Deus e Jesus e continuam nas mesmas lutas pequenas, vítimas que são do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E nós não podemos deixar de pensar o seguinte: hoje, todos os que erram, nós temos, assim, às vezes, muita
vontade de acusar, de dizer porque fulano está errado e tal, eu hoje já conheço a doutrina, mas espera aí. Há 2018 anos, nós estávamos assim, nessa fase, né? Vocês se lembram, isso é bom a gente sempre lembrar, que quando Jesus fez o seu último discurso, que está no Evangelho de Mateus, o discurso dos Ais, Jesus falou de tudo isso que nós estamos assistindo agora. Ouvireis falar de guerras, vereis guerras e ouvireis falar de guerras, povo contra povo, haverá terremotos, vulcões. E ele diz, no fim, uma coisa que nós temos que lembrar muito. Ele diz assim, muitos de vós que estáis aqui me ouvindo, presenciareis tudo isso. Quem é que estava lá ouvindo, hein? Éramos nós, né? Para ele dizer que nós é que estamos presenciando isso tudo, então nós é que estávamos lá ouvindo, né? Tentando entender. Então, a casa espírita é o lugar onde a gente sente a emoção do bem, não é? A paz, a consolação e a oportunidade também de nós fazermos amigos, de nós trocarmos ideias, não é? De fazermos planos. Às vezes, a gente vai ver um plano que nós tivemos um dia uma vontade de fazer, mas nos faltou coragem, e daqui a pouco nós vemos um companheiro, um amigo, lançando a semente de uma casa espírita, que nós gostaríamos que tivesse sido nós, mas nós não tivemos coragem, né? Então, na casa espírita, a gente encontra essas coisas todas. E é na casa espírita, inclusive, que nós juntamos forças, né, para consolar as pessoas, porque nós já fomos consolados. Nós já recebemos a consolação, nós já recebemos a esperança que tínhamos perdido, né? Então, na casa espírita, a gente tem a oportunidade, inclusive, de trabalhar em favor daqueles que não conhecem o que já nós conhecemos, né? Então, é bom quando nós podemos dizer a uma pessoa que está desesperada por uma perda de uma pessoa querida, né? Nós podemos chegar e, com aquilo que nós já aprendemos na casa espírita, dizer assim, meu amigo, transforme a sua saudade em esperança, porque nós todos vamos nos encontrar. A morte não existe, morre o corpo, mas o espírito prossegue, e um dia nós todos estaremos unidos, porque o amor que nós criamos, que nós sentimos, nós vivenciamos, não há força que o destrua. Então, o seu ente querido continua sendo querido, vai continuar amando você. E a gente vê que as lágrimas da pessoa secaram. Que coisa boa a gente encontrar, inclusive na casa espírita, essa condição de podermos consolar os nossos companheiros, né? Mas, sempre que nós pensamos nessas possibilidades da casa espírita, né, nós nos lembramos, nós nos emocionamos, lembrando a figura, uma figura que no Evangelho não é muito, não aparece muito. É a figura de Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos. Era um homem, então, tido como um homem de má vida, porque os judeus detestavam os coletores de impostos, não é? Maldiziam eles, porque eles coletavam impostos para enriquecer Roma, que era a grande dominadora do mundo, inclusive, naquela época, né? Então, ele era uma pessoa tida como de má vida, era um fariseu, né? Mas ele era um homem riquíssimo. Tinha um belo palácio, empregados que cuidavam das suas searas, dos seus rebanhos, né? E eles viviam dentro da sua riqueza sem muita preocupação, né? Então, ele já tinha, como todos os judeus, já tinha ouvido falar de Jesus. Mas ele pensava, quando
se referiam a Jesus dizendo que ele estava curando, né? As coisas que ele ensinava. Ele ficava assim meio indeciso. Será que este homem é realmente um profeta? Será que este homem realmente veio fazer alguma coisa aqui de diferente, né? Eu continuo na minha casa, não tenho muito o que falar, mas eu vejo que os meus serviçais, eles todos ficam espantados, empenhados em ouvir o que este homem anda falando. E ele pensava assim: eu já ouvi dizer que Jesus condena as riquezas. Mas, ora, como ele pode condenar a minha riqueza se a minha riqueza é fruto do meu trabalho? Aí ele ficava indeciso, inseguro. Depois, Jesus impediu que apedrejassem a prostituta. Mas que homem é este que tem coragem de enfrentar a lei? Porque a lei manda que se apedrejem as prostitutas. E Zaqueu ficava mais indeciso ainda, né? Depois ele dizia assim: Jesus mandou que se perdoasse aos inimigos, mas como? Como é que a gente vai perdoar um homem que tira a paz da gente, um inimigo que fala mal da gente? Como é que a gente vai perdoar? E ele ficava nessas indagações, não é? Porque a lei dizia: olho por olho, dente por dente. E ele dizia: Jesus não obedece à lei. Então, que homem é esse, né? Então, um dia, ele soube que Jesus ia a Jericó. Era onde ele morava, né? E ele disse: bom, hoje eu vou tirar minhas dúvidas. Este homem vai passar por aqui e eu vou falar com ele, né? E quando ele soube que Jesus estava entrando na cidade, ele correu para a estrada que ele sabia onde ia passar Jesus. Correu para lá, mas chegou lá, a estrada já estava cheia de gente. E ele pensou: como eu vou chegar perto de Jesus? Ele era um homem baixinho, me defrontando com essa multidão enorme, me empurrando daqui para ali. Será que eu vou conseguir falar com ele? Né? Mas aí aconteceu o inusitado. Ele olhou para a estrada e lá no meio da estrada tinha um sicômoro. O sicômoro é uma árvore muito conhecida naquela zona toda ali, né, de Jerusalém, naquela zona toda. E é uma árvore linda, com os galhos fortes, robustos, umas folhas verdejantes lindas também. Ele olhou para o sicômoro e disse assim: bem, eu vou subir naquele sicômoro, vou me acomodar num daqueles galhos. E correu para lá, para o sicômoro. Agora, ele baixinho, foi um sacrifício para ele subir e se acomodar num galho da árvore, não é? Mas ele conseguiu, ele queria ver Jesus. E ele conseguiu. Muito bem. E ele, quando olhava estava se aproximando do sicômoro, parecia que o sicômoro estava falando com ele assim: vem, eu estou te esperando, vem, apoia-te em mim, porque tu verás aquilo que tu queres. E disse: mas o sicômoro está me chamando mesmo. E subiu no galho. Muito bem. E Jesus, conversando com um, conversando com o outro, foi se aproximando, né? Na estrada, foi se aproximando. Quando passou por debaixo daquele galho, olhou para cima e viu Zaqueu ali acomodado. E Jesus disse para ele assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje apraz-me hospedar-me em tua casa. Meu Deus! Vocês imaginam o que Zaqueu sentiu naquela hora? Zaqueu desceu depressa e foi para a casa dele, reuniu os empregados todos e mandou que preparassem um grande banquete e, sobretudo, abrisse as portas da casa, dos jardins, para que quem quisesse, naquele dia, estar com Jesus, entrasse na casa dele, almoçasse com Jesus, conversasse com Jesus e estendeu tudo isso aos próprios empregados.
Empregado era empregado, né? Mas naquele momento ele estava tão feliz que ele estendeu aos próprios serviçais aquela bênção de estar presente junto a Jesus. Muito bem. Então, muita gente começou a se aproximar, mas entre essas pessoas, umas diziam assim: ah, poxa, Jesus veio aqui para passar, nos ensinar e vai se hospedar na casa de um homem de má vida, de um fariseu. Ah, eu não fico aqui. E aí ia embora. Mas Zaqueu não estava prestando atenção nisso. Ele sabia que ele era uma pessoa detestada, mas, naquele momento, ele estava querendo receber todos que estavam interessados em conhecer Jesus. Ele não ligou para aqueles comentários, né? Então, o dia foi se passando e ele conversando, e Jesus explicando, Jesus ensinando, até que quando chegou mais tarde, né? Ele disse assim: Senhor, eu te ouvi, e eis que tomei uma resolução. Darei metade, hoje mesmo darei a metade dos meus bens aos pobres. E lembrando que ele era tido como uma pessoa de má vida, que maldizia, não é, o pobre, porque tinha lá que receber do pobre o imposto, ele disse assim: e aqueles a quem eu tenha fraudado, eu vou pagar 4 vezes mais. Então Jesus olhou para ele e disse assim: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para salvar o que se julgava perdido. Bom, Zaqueu, então, mudou a vida dele. A partir daquele momento, embora dissessem que ele continuava como um fariseu, ele mudou completamente o ritmo de vida dele. Ele passou a conhecer os pobres, passou a atender as pessoas, deixava a sua casa com os portões abertos para quem estivesse precisando de alguma coisa ir lá para ele socorrer. E, sobretudo, passou a acompanhar, sempre que podia, as lições de Jesus, porque todas elas batiam no seu coração, ansioso de seguir aquele mestre, que trazia uma mensagem diferente de tudo que ele já havia ouvido. Muito bem. Então, vocês entenderam porque nós nos emocionamos quando entramos numa casa espírita? Porque a casa espírita se nos afigura aquele sicômoro. A casa espírita é como um sicômoro todo de luz. Nós todos estamos acomodados nos seus galhos para ouvir a palavra e seguir a Jesus. É uma árvore bendita erguida na nossa estrada, na estrada que nós temos que percorrer, não é? Nós sabemos que muitas pessoas querem se socorrer da casa espírita, né? Querem conhecê-lo, mas às vezes os afazeres, as responsabilidades de casa, de trabalho, né, impedem. Outros confusos, como Zaqueu vivia, né, ouvem coisas equivocadas sobre a doutrina, né, e se detêm indecisos. Mas o dia que essas pessoas despertam, elas encontram na estrada da vida um sicômoro. Vocês já pensaram na nossa responsabilidade de sermos um daqueles galhos acomodando alguém que quer conhecer Jesus, que quer conhecer a doutrina, que quer seguir um caminho diferente, que quer encontrar resposta? Cada um de nós tem essa responsabilidade, ser um galho nessa árvore bendita
que se ergue no nosso caminho, a casa espírita, trazendo consolação para nós, trazendo informações que nos levam a mudar não apenas o pensamento, mas os sentimentos. Na casa espírita, nós ouvimos uma palavra de Kardec, no Livro dos Espíritos de Kardec, uma palavra de Santo Agostinho, recomendando que nós todos, ao anoitecer, antes de deitar, façamos uma autoavaliação de como passamos o nosso dia. De que maneira eu tratei fulano hoje? Como é que eu respondi a cicrano? Como é que eu recebi fulano? Só isso valeria para nós como um processo de renovação interior, que é o que nós todos precisamos. Ninguém avança sem se renovar. A educação, e o nosso livro trata disso justamente, é uma coisa que não pode ser abandonada em hipótese alguma. Educar a criança com a nossa palavra, com o nosso exemplo, com o nosso amor. Porque nós sabemos hoje, porque aprendemos na bendita casa espírita, que cada filho é um espírito entregue a nós, para que nós façamos com que esse espírito progrida. Que responsabilidade enorme que nós recebemos com a maternidade ou com a construção de uma família. Tudo isso nós aprendemos na casa espírita, né? Então, não podemos mais pensar em viver solitários em nossa casa, preocupados apenas com os nossos interesses. Nós estamos num mundo onde a lei de sociedade que nós encontramos no Livro dos Espíritos, né? A lei de sociedade é a lei mais importante da nossa vida. A lei de sociedade. Ninguém progride sozinho. Se nós não aprendermos a viver em sociedade com os nossos irmãos, nós vamos sair daqui da Terra igualzinho como entramos. E a casa espírita nos proporciona esta sociedade, nos proporciona entrar em contato. Como, não é? Temos nos portado como conhecedores, não é, da verdade somente, ou conhecemos a verdade para difundi-la, para ajudar aqueles que não a conhecem, conhecendo-a, se modificarem. Se modificar, muitas vezes o orgulho da pessoa diz assim, eu vou me modificar por quê? Nós todos temos que sempre teremos o que modificar. Porque até num olhar com que nós olhamos uma pessoa, nós estamos transmitindo amor ou ódio, só no modo de olhar. No modo como eu respondo a uma pergunta, ou no modo como eu recebo uma pessoa faminta ou doente, eu já vou saber qual é a minha falha. Esta parte de nós examinarmos, eu vou até contar a vocês o fato. Tem tempo de contar? Eu vou contar a vocês um fato que aconteceu comigo, que vocês vão rir. Era véspera de Natal, e eu estava empenhada no dia 26 a ir para São Paulo, que eu tenho uma parte da minha família lá em São Paulo. Então, dia 23, 24, 25, antes disso, eu fui numa casa que tinha em Santa Clara, na rua Santa Clara, que era uma casa de roupas, e comprei umas camisas para os meus porteiros, que era sempre um presentinho que eu dou a eles no fim do ano. Mas nessa casa não tinha uma camisa maior, porque tem um bem gordo, né? Então, eu não comprei naquela casa. Fui na loja americana e encontrei
encontrei uma camisa assim, maior, né? E disse, essa daí dá pro Luiz. Muito bem, cheguei em casa feliz da vida, fiz o embrulho igual para todos, né? Com o mesmo papel, para não haver diferença entre eles, e distribuí. No dia seguinte, era já dia 26, no dia 26, o Luiz chegou perto de mim e disse, Dona Brunilde, aquela camisa ficou pequena em mim. Eu disse, então você traz que eu só vou viajar amanhã. Eu hoje vou correndo lá na rua Santa Clara e troco. Quando eu cheguei lá, a moça disse assim para mim, olha, minha senhora, nós não trabalhamos com essa malha. Era a tal malha que eu tinha comprado na loja americana. Aí eu disse assim, como? Eu comprei esta camisa há 2 dias atrás aqui. Não, senhora, não pode ter sido aqui, não, sabe? Nós não usamos esse tipo de malha. Eu disse, a senhora quer fazer o favor de chamar o gerente? Aí fui lá, veio o gerente. Minha senhora, ele examinou, minha senhora, nós não cuidamos de camisa desse tipo, não, senhora. Eu disse, olha, sabe de uma coisa? Olha só, a Brunilde Guerreira, né? Sabe de uma coisa? Eu vou dizer às minhas amigas que não venham comprar mais nada aqui. Porque não é possível. Vocês estão achando que eu sou louca? Bom, quando eu cheguei em casa com a camisa, eu olhei assim e disse, gente, esta camisa eu comprei realmente na loja americana. Coitada da moça, como é que eu tratei ela? Mas aí não dava mais tempo de eu voltar, né? Porque de manhãzinha, no dia seguinte, eu tinha que viajar para São Paulo. Mas eu fui para São Paulo com um remorso. E eu me lembrava da cara da moça, não é aqui, eu dizendo a ela, né? Olha, passei uma semana lá quase que sem dormir. Quando voltar, eu tenho que ir lá pedir desculpa, moça. Meu Deus, como é que eu fiz aquilo na minha cabeça, me acusando, minha consciência me acusando, né? Quando eu voltei, estava um temporal danado, e no dia que eu cheguei, eu ainda não pude ir lá na casa para pedir desculpa à moça. 2 dias depois, eu fui lá, e cheguei lá e disse, minha filha, você se lembra de mim? Ela disse assim, não, senhora. Eu digo assim, minha filha, eu fui aquela moça. Ah, mas isso, minha senhora, acontece todo dia aqui. Não se preocupa, não. Perdoar os inimigos, hein? Que beleza, né? Perdoar quem faz desaforo, que conquista, né? Mas eu passei uma semana sem dormir. Então, esses impulsos que a gente tem, que são herdados do nosso passado, né? Quando a gente faz aquela reflexão toda noite, né? Outra vez também tinha um rapaz que nos servia muito tempo e depois ele perdeu o emprego e começou a vender livro na rua, né? Então ele me chamava de mãe. Mamãe, ele tinha uma voz assim, mamãe, aquele menino, né? Aí um dia ele disse assim, mamãe, eu estou muito doente. Eu digo, tá bom, qual é o remédio que você quer comprar? Este remédio. Bom, então eu vou te dar o dinheiro do remédio para você comprar. E dava todo mês, eu dava um dinheiro a ele para ele comprar o remédio dele. Aí, quando foi um dia, passei por ele, né? E disse, olha, Rubem, está aqui o teu dinheirinho do teu remédio, tá bom, querido? E fui para entrar num banco, para tirar meu dinheiro para minha despesa. Daqui a pouco eu olho, ele está atrás de mim. Ô, mamãe, eu digo, escuta, Rubem, eu não sou a dona do banco, eu já te dei o dinheiro do teu remédio. Tá bem, mamãe, tá bem. Foi ele embora. Ele tinha uma voz grossa assim, foi ele embora. Quando chegou de noite, que eu fui fazer o bendito exame de consciência, parecia que eu estava ouvindo o Rubem, coitado. Tá bem, mamãe, tá bem. Me diga, meu Deus do céu, eu não consegui falar nem com carinho com o pobre do Rubem. No dia seguinte, eu fui pedir desculpa a ele, né? Porque eu passei a noite sem dormir. Então, gente, o modo da gente mudar, eu imagino o trabalho de Zaqueu, além de subir no sicômoro, o trabalho que ele teve para modificar os impulsos dele, né?
E nós hoje reclamamos, né? Fica consciente. Não, eu não vou fazer esse exame de consciência, não, porque eu sou muito bonzinho. Vai examinar com profundidade e ver, como nós estávamos dizendo, até no tom de voz com que a gente fala com a pessoa surpreende amor ou desprezo, indiferença, não é? Então, gente, vamos fazer como Zaqueu. Vamos entrar na casa espírita, sim. Mas nós, o que vamos fazer com todo este conhecimento que nós temos e aprendemos na casa espírita que não seja a nossa modificação? Quando a gente fala em educação, e a casa espírita principalmente nos educa ou nos reeduca, não é? O que nós vamos fazer com todo esse patrimônio que a casa espírita nos dá? Zaqueu foi correndo fazer um banquete. O que nós temos feito? Quantas pessoas se aproximam de nós para nós dizermos uma palavra boa para ela? Dizemos a palavra boa ou mostramos que ela está nos incomodando? A fofoca. A fofoca. A fofoca é uma coisa que todo mundo adora, né? Você viu, filho, o que aconteceu? Eu sabia que ia acontecer isso, eu não te disse? Quantas vezes nós já resistimos a uma fofoca? Porque, em geral, quando a pessoa vem dar uma novidade a respeito de alguém, a gente diz assim, eu já sabia, você não sabe o que eu sei a mais. Aí a gente acrescenta, né? O que a gente já sabe ou o que a gente imagina que sabe, não é? Então, nós temos que fazer um esforço enorme, igualzinho a Zaqueu, o esforço que ele fez para subir naquele sicômoro, para se modificar para sempre. Então, a casa espírita, para nós, é aquele sicômoro abençoado, onde nós batemos, conhecemos Jesus, conhecemos a doutrina e depois temos que fazer parte daquele banquete de luz que ele nos oferece. Abrindo o nosso coração, como Zaqueu abriu as portas para todos aqueles que precisassem, nós também abrimos o coração. Não ficarmos tentando engodar a nós mesmos, que basta a gente ir à casa espírita, rezar, fazer uma irradiação e bastou. Gente, nós não podemos repetir esse erro, né? Que é só, né? Rezar, dizer, Senhor, me abençoa e que está tudo bom. Não! A casa espírita nos convida para o trabalho de renovação, exatamente para nós difundirmos a verdade que nós já conhecemos, consolarmos, unir esforços para socorrer e amparar quem está desamparado e, sobretudo, sempre que se abre um movimento para se reeducar, como é o movimento que as casas espíritas geralmente têm, que é da evangelização da criança e do jovem, não é? Preparando o futuro espiritual deles, porque o pai se preocupa do futuro material, né? Não, meu filho vai se formar em engenharia, vai ser médico, vai ser advogado, vai ter um futuro maravilhoso. E o futuro espiritual dele, qual é? Então, é na casa espírita que a gente aprende, inclusive, a cooperar. Sou professora, por que não estudar e assumir uma hora para dar aula às crianças, aula de evangelho? Sou médica, então vamos ver quando é que a casa espírita está precisando de alguém para atender um doente. Esta boa vontade, este amor, esta vontade de servir, nós aprendemos na casa quando estudamos o evangelho. Amai-vos uns aos outros, não é? Servir. Então, gente, doutrina espírita não é somente esclarecimento intelectual, não. É convite para o trabalho de renovação do nosso espírito, através do bem que a gente possa fazer. Um dia, no futuro, nós vamos chegar lá em cima, e abençoados sejam aqueles que dizem assim, Senhor, como Paulo disse, Senhor, eis-me aqui.
de mãos cansadas e joelhos desconjuntados, mas correndo a carreira que me foi proposta. O dia que a gente puder dizer isso, encontra realmente a felicidade. Não é verdade? Que Jesus, então, nos abençoe, que nós abençoemos sempre esta casa, que nos recebe, que nos ajuda, que nos esclarece, que nos consola e que nos convida para o trabalho. Porque merecimento e felicidade só existem para quem fez por merecer. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Vamos nos manter no galho do sicômoro, prestes e pronto para seguir a Jesus. Não é verdade? Que Jesus, então, nos abençoe, meus queridos, que Ele nos dê a paz e a luz que nós estamos sempre precisando. Muita paz para todos. Amado Jesus, envolvidos, Senhor, nessas vibrações amorosas, onde espíritos bondosos aqui se encontram, socorrendo todos nós, estimulando, dando a nós o incentivo, a coragem para continuarmos apesar dos percalços, valorizando, Senhor, cada minuto da nossa vida, a nossa gratidão a tantos irmãos que investem no nosso aprimoramento, nessa casa, nesse educandário, que possamos juntos erguer tudo isso que a espiritualidade espera de todos, levando Jesus a corações sedentos de amor, precisados, necessitados, tanta dor, Senhor. Sejamos nós aqueles que vão levar o lenitivo. Obrigada, Senhor, por tanta ajuda. Que essa vibração chegue aos lares de todos, daqueles que pedem preces nessa casa. Pelo nosso Brasil, terra adorada, sejamos responsáveis por essa terra amada, fazendo melhor, nos educando e educando a todos que se chegarem a nós. Obrigada, Senhor. Que Deus seja louvado. Graças a Deus.